Iniciaremos agora o capítulo 5, Brasil, Herança Cultural. Como nós sabemos, a nossa nação tem várias etnias que contribuem para a formação do nosso povo, mas vamos falar em relação à nação, as pessoas, não Estado-nação, que é formado pelo povo, nação que vive em um território delimitado. Estamos falando de nação relacionada às pessoas que vivem dentro desse território. A composição desse povo brasileiro é dada por vários povos, os nativos, os brancos, os africanos, e a mistura de todos esses que formam o povo brasileiro. Os nativos, que são os indígenas, que contribuíram para um desenvolvimento primário do nosso país, que hoje tem em pequena escala devido à morte de muitos deles, e lá no início, o extermínio dos indígenas pelos colonizadores, também devido às doenças que o europeu trazia e eles não aguentavam. Muitos povos indígenas foram extintos aqui no Brasil, tendo uma pequena gama hoje de nativos, né? O branco, no caso português, espanhol, holandês, todos aqueles outros que vieram pós a colonização, além dos africanos, que foram arrancados de suas terras para a escravidão aqui em grande maioria. E todos os descendentes da mistura desses povos, que podem ser caracterizados por alguns nomes, como mulato, que é o branco mais o negro, de caboclo ou mameluco, branco mais indígena, e do cafuzo, indígena mais o negro. No entanto, não podemos nos prender a esses conceitos O nativo, como podemos ver, nós tivemos uma perda muito grande do povo nativo no território brasileiro e no território da América Latina em si, América do Sul, como a gente vê aqui no mapa. Quando os portugueses chegaram no Brasil, era aproximadamente 6 milhões. Hoje não chega a 1 milhão de indígenas no Brasil. Conta com algumas mais famosas, como os Yanomami, que vivem mais ao norte do país, e algumas regiões do país onde tem pequenas quantidades de indígenas ou descendentes. O branco em si, os europeus, né? Os atlântico-mediterrâneos, como portugueses, italianos, espanhóis, germânicos, eslavos, asiáticos do Oriente Médio, foram que contribuíram para a formação também do nosso povo, para ele ser tão diversificado, Os africanos são um caso diferente, porque eles não vieram para cá eles não vieram para cá de livre e espontânea vontade como os europeus,
e nem já estavam aqui como os indígenas ou os nativos daqui. Eles foram arrancados de suas terras pelo tráfico para trabalhar forçadamente aqui, que data do século XVI, uma migração forçada para a mão de obra da monocultura, primeiramente da cana-de-açúcar, depois o café, a mineração e assim por diante. E depois, com a libertação, ou a abolição da escravatura, eles não tiveram um apoio para seguir em frente, como os brancos tiveram essa ajuda, né? É tanto que vemos que a maior desigualdade no Brasil, a falta de inserção desses africanos que ficaram aqui pós-abolição e que não tiveram apoio para se inserir na sociedade após essa abolição, eles foram indo à margem da sociedade, subindo os morros nas cidades e construindo as periferias e tal. Aí podemos perceber que a maior ala de desigualdade vista no Brasil é para o afro-brasileiro, onde ele tem uma diferença em relação ao branco ou a qualquer outro muito grande, em relação à renda, em relação a estudo, em relação a tudo que relaciona-se com ele. Nós temos uma dívida histórica com ele, porque nós escravizamos o povo preto africano, mas não pagamos essa dívida e não conseguimos inseri-los na nossa sociedade desde a abolição da escravatura. E percebemos nos dados que a desigualdade é muito grande. Nesse gráfico, 2019, nós podemos perceber a diferença de ser preto ou parda, que pardo é aquele que não tem uma cor definida, que não tem uma etnia definida, em relação ao branco. Então podemos ver aí a diferença em relação ao mapa do livro didático, que você pode encontrar na página 125, diminuiu, só porque tivemos leis de inserção desse povo negro, desse povo preto, mas não foi o suficiente para acabar com essa desigualdade.